Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar de um tema que pode ser utilizado em corporações, mas em especial na arbitragem, que é a imparcialidade. Isso também se trata na minha outra área, que é a comunicação. Quando a gente fala do jornalismo, de apurar a notícia, ouvir os dois lados, acho que vocês conhecem e já ouviram um pouco sobre isso. E como ser um árbitro de futebol? Se manter imparcial, sabendo que você lida com paixões, com pressões. Vocês já pararam para imaginar quais são as pressões sobre um árbitro? E mesmo assim ele tem que se manter íntegro, correto, ético para a execução do seu trabalho? Vou começar. Família, instituição, ou seja, se ele está submetido a uma instituição, ele já é cobrado por essa diretoria. Clubes, jogadores, imprensa de maneira geral. E, deixando por último, os torcedores que estão não só no campo de jogo, mas hoje nas redes sociais. O que nós temos de torcedores que são apaixonados e de haters é uma pressão a mais para o árbitro de futebol, para que ele consiga se manter imparcial. Acredito que você na sua empresa também você deva viver pressões, seja do seu colaborador, seja do seu superior, seja do seu fornecedor, do seu cliente. Parecido ou não? Um pouquinho, né? Eu acho que é um pouco. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, os seus valores não podem ser, olha o que eu vou dizer, o seu valor ou os seus valores não podem ser e não podem serem alterados em função da pressão. Isso nunca. Você não pode abrir mão da sua integridade, da sua honestidade em função de uma pressão. Porque provavelmente você irá falhar e irá se colocar em uma situação que colocará o seu nome em xeque. Na arbitragem, os árbitros costumam muito falar assim: vamos apitar por nossa família, pelo nosso nome, pelo nome que carregamos, sempre fazendo uma referência aos nossos pais. Então lembre disso, quando você for colocado em xeque em qualquer situação, lembre do seu valor, lembre da sua mãe, lembre do seu pai, ou daquele tio que foi uma referência para você, ou do professor que você sempre gostou e um dia quis ser igual a ele. Se apegue a isso. Por que eu estou colocando isso? Eu já te dei as 6 pressões, certo? Então você já está sendo pressionado. Então provavelmente um árbitro, quando ele vai para o jogo, ele vai passar por um treinamento, ele deve receber uma ligação do seu superior direto, do seu superior acima do seu superior direto, desejando ou um bom jogo ou dando um recado para ele: tenha atenção com o jogo. Entenda o que esse jogo representa para a competição. Tudo bem isso? Tudo bem, não vejo problema nenhum. Agora, como a gente recebe essa informação é muito importante. Sim, eu vou ter atenção e vou ter cuidado no jogo. Para fazer algo errado? Não, para estudar mais o jogo, para entender mais os jogadores, para saber qual o ambiente que está envolvido. Qual é o jogo que eu estou fazendo? É um clássico? É um jogo da primeira fase? É um jogo final da competição? E entender isso. E na sua empresa você vai passar por isso. Há vários tipos de reuniões, ou não. A reunião do conselho, a reunião com a equipe, a reunião de diretoria, a reunião com o cliente. Então você precisa saber que ambiente você está inserido e se preparar para esse ambiente. Então, primeiro ponto, quando você recebe essa cobrança do seu superior, não fique aflito, não aperte a campainha da ansiedade, vá estudar, vá se preparar. Essa pressão que você recebe, você pode encarar isso como uma ansiedade, mas é para você se preparar mais, se preparar para esse jogo, se preparar para os detalhes. Não entenda que essa pressão é negativa. Pelo contrário, se você quer estar nos grandes postos e atuando nos grandes jogos, sendo um grande atleta, você tem que estar preparado para a pressão. A pressão tem que fazer parte da sua vida. E qual é o diferencial? A preparação. Então se prepare, entenda o ambiente que você está inserido, conheça os seus pares, conheça os seus adversários. É importante. Como árbitro, conheça a equipe A, conheça a equipe B, saiba controlar os jogadores. Atuar num jogo, e eu vou ter que citar o nome do treinador Abel Ferreira. É a mesma coisa de você atuar
num jogo, vamos falar assim, vou colocar um treinador um pouco similar para esquentar um pouco aqui. Mano Menezes. São pessoas iguais? Não. São dois treinadores indagadores? Sim. Como eu vou lidar com eles? Esse é o desafio. Se você está na sua empresa e tem um profissional extremamente crítico, que te coloca em xeque, isso tem que ser uma pressão para você? Não, isso tem que ser um desafio. E sempre mantendo o seu princípio de valor, de justiça, de ética. Um outro cuidado que aqui no nosso país, no Brasil, o árbitro não pode dizer para que time ele torce. Inclusive na Inglaterra foi criado agora um formulário que os árbitros precisam dizer se torce para algum clube e qual clube ele torce, exatamente para que ele não atue em confrontos desse clube ou em situações que o resultado possa validar esse clube. Qual que é o intuito disso? A imparcialidade, fazer o justo, fazer o correto. Então isso você pode fazer não só no seu ambiente corporativo, mas também dentro do seu ambiente esportivo. Voltando para o árbitro, então controlar bem esses jogadores, saber quem são os treinadores, saber com quem você vai falar, saber com quem você vai lidar. Estratégias importantes, a linguagem corporal. Na comunicação a gente fala muito isso, né? O semblante, então a serenidade do semblante. Quando você está num momento de pressão, numa decisão importante, você tem que ir até a cabine do VAR, que é um momento em que a televisão está ali no rosto do árbitro. Chegar sereno, chegar tranquilo, tomar a decisão com coerência. Isso é o importante. Isso é uma estratégia para você lidar com esse momento de pressão e sempre pautando pela justiça, pela retidão. Então, sim, ser imparcial é impossível? Não, desde que você tenha um princípio de valor muito bem marcado. Desde que você tenha como filosofia fazer sempre o correto da melhor maneira possível. Aí, Ana, mas e se eu errar? Faz parte. E você vai aprender com ele. Agora, uma coisa é você errar de forma genuína. Você não teve a intenção de errar, mas por um erro de posicionamento, por um erro porque não dormiu bem à noite, né? Vamos falar como gestores, e aí chega cansado para uma reunião e se precipita num vocabulário. São erros genuínos. O que não pode acontecer em instância nenhuma, seja atleta, seja árbitro, seja CEO, seja colaborador, é errar de caso pensado para atender favores obscuros. Isso jamais deve acontecer. Falo para vocês com muita propriedade. Fui árbitra, recebi muita pressão. Fui gestora de arbitragem, recebi muita pressão. Ganhei 20 quilos. Estou perdendo aos poucos, mas nunca cedi a nada que ferisse a minha base de valor e a minha integridade. Pensa nisso. Esse é o recado que eu deixo e digo para vocês, sim, é possível ser justo, correto e dentro da arbitragem, imparcial. Na sua empresa, você consegue fazer isso? No seu ambiente familiar também? Escreve aí, conta para mim. Gostou? Compartilhe, curta o nosso canal, faça cada vez mais esse espaço se tornar conhecido, essa troca de diálogo para um bem maior. Afinal, a gente está aqui por meio do conhecimento, ajudar pessoas. Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Valeu, até a próxima!